Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 10 livros essenciais para você me conhecer como pessoa, como leitora, enfim, são 10 livros que me marcaram de alguma forma e eu quero compartilhar aqui com vocês. São livros de diversos gêneros, eu vi que o pessoal estava compartilhando aí em fotos no Instagram, mas achei que daria um bom vídeo para compartilhar aí 10 livros favoritos da minha vida aqui com vocês, então deixem nos comentários a listinha aí de 10 livros para que eu também conheça vocês um pouco melhor, deixa aqui nos comentários tudo certinho. O primeiro livro, eu não posso falar sobre os meus 10 livros favoritos da vida sem falar da saga de Harry Potter. E a saga no geral. Harry Potter marcou muito a minha infância, minha irmã gostava muito, então eu cresci vendo ela ler os livros e acompanhando ela em alguns lançamentos de filmes, né, conforme eu fui ficando mais velha. Mas eu cresci com Harry Potter e até hoje Harry Potter é uma das coisas mais importantes aí pra mim. Eu continuo ouvindo muito o audiolivro, muito mesmo. Principalmente do primeiro e do segundo, eu sempre coloco ali antes de dormir, porque eu tenho essa mania, durmo muito fácil quando tem alguma coisa falando ali de fundo, então eu normalmente coloco Harry Potter pra eu dormir. Mas não é porque é ruim, é porque me dá uma sensação de conforto, né? Os filmes também, quando eu tô me sentindo mais ansiosa, quando eu tô me sentindo pra baixo, e quando eu preciso de um lugar de conforto, eu normalmente assisto os filmes também. É um universo que eu gosto muito de visitar, de revisitar, e dispensa apresentações, né, gente? Eu nem preciso falar aí da sinopse. Eu tô muito ansiosa pra série, né, pra essa repaginada nas histórias de Harry Potter. Não sei como vai ser, os filmes sempre terão um lugar especial no meu coração, bem como os livros. Mas eu tô ansiosa pra ver mais sobre Harry Potter e pra ver o que vão fazer aí nessa nova geração. Outro livro que me marcou muito e que ainda me marca, é um livro que eu sempre fico muito feliz quando eu vejo lançamentos, quando eu vejo adaptações, e tá ganhando uma adaptação que, apesar de não ter sido minha favorita a primeira temporada, ainda assim é uma adaptação que me agradou, que é Percy Jackson. Percy Jackson marcou muito a minha vida ali, o início do meu colégio, sabe? O final do ensino fundamental 2, eu nem sei como é que chama agora, gente, se é ensino fundamental ainda, não é? Mas enfim, na minha época era a 8ª série, então marcou muito essa transição de 8ª série para colégio para mim, né? Quando eu entrei no primeiro ano do colégio, ainda estava sendo lançado alguns livros de Percy Jackson, então eu acompanhei bastante coisa. A 2ª série, eu acompanhei o lançamento de todos os livros. E eu gosto muito, é uma série que eu amei revisitar no passado. Eu li os 5 livros antes de sair a primeira temporada de Percy Jackson. Reli, né, na verdade. Fazia muitos anos que eu não relia. Mas eu reli antes de sair as 5 temporadas, antes de sair a primeira temporada. Não foi uma série que foi favorita, a série de TV, mas é uma série que eu tô muito empolgada para continuar assistindo, para saber como vai ser a 2ª temporada. Eu espero que tenha uma adaptação de todos os livros, porque esses livros são fantásticos. Os filmes não fazem jus a essa história. A história do Percy é muito, apesar de ser uma história muito jovem, né, de ser um infanto juvenil, ela traz muita coisa, muita informação, tudo que eu sei sobre mitologia graças a Percy Jackson. Então é uma série que me marcou muito, com toda certeza, como leitora, enfim, como pré-adolescente, como uma adolescente, eu sou muito fã de Percy Jackson, de verdade. Aproveitando que tô falando de séries mais antigas, assim, de livros lançados mais antigos, que são mais antigos, esse com certeza é muito antigo, muito mais que Harry Potter, muito mais que Percy Jackson, que são os livros do Sherlock Holmes. Eu sou viciada em investigação criminal. Eu adoro histórias de suspense, eu adoro histórias de investigação, seja em série, seja em livro. Eu já indiquei muitos livros aqui de investigação aqui pra vocês. Vocês sabem que é um gênero que é um dos meus favoritos, sempre foi. E Sherlock Holmes foi quem despertou isso, né? Os livros do Sherlock fizeram parte ali também da minha adolescência. Eu descobri Sherlock graças a uma série nacional, uma série de livros nacional, que é a série dos Caras, mas que já vou entrar em detalhes sobre a série dos Caras, tá? Mas a série do Sherlock, a série de livros, e a série Sherlock também, mas enfim,
A série de livros, né, que envolvem Sherlock Holmes, que envolve John Watson, me marcaram muito. Eu tenho muita vontade de ler todos, né, na ordem de lançamento, né, porque eu li tudo embaralhado na época. Eu li todas as histórias ali embaralhadas, mas elas fazem sentido, né, se você lê em ordem de lançamento, elas realmente fazem sentido. Então eu tenho muita vontade de conhecer o museu em Londres, né, de visitar a rua, enfim. É uma história que eu gosto muito e que também me marcou como um início de investigação, assim, o início da minha paixão por investigação criminal, o início da minha paixão por suspenses veio também aí graças a Sherlock Holmes. Agora eu não posso deixar de falar de 2 livros do mestre do terror, que é Stephen King. São 2 livros que me marcaram muito, são 2 livros que eu gosto demais. O primeiro deles é Misery, que com certeza é um dos meus favoritos dele até hoje. Eu acho essa história fantástica. Eu nunca assisti a adaptação, vocês acreditam? Mas eu nunca assisti a adaptação, acho que é Louca Obsessão, alguma coisa assim. Mas Misery marcou muito a minha vida. Foi um dos primeiros livros que eu li do King e eu fiquei assim fissurada, completamente apaixonada pela escrita, né? Eu adoro os livros do King até hoje, mas Misery com certeza vai permanecer ali com um lugar muito especial no meu coração. E essa é mais uma pegada daquela coisa de terror psicológico, né? A gente tem sequestro, a gente tem uma mulher que tortura um escritor, então é toda aquela coisa de uma escrita pesada, mas que te deixa imersa. Esse não é um dos livros mais longos dele, né? É um livro curto comparado com os outros, mas, gente, é uma história fantástica. Eu simplesmente adoro esse livro. Eu fiquei, assim, transtornada lendo ele. Eu achei ele sensacional. E outro do Stephen King que também me marcou, esse eu li um pouco mais recentemente, que é Billy Summers. Billy Summers também traz essa pegada de suspense, mais do que terror, né? Ele não tem essa parte de coisas paranormais, que é muito característico do King. Ele tem essa parte de suspense e a gente vai ver tudo aos olhos de um assassino contratado, um assassino de aluguel, que é o Billy Summers. E, gente, é simplesmente fantástico. O Billy é aquele personagem que faz muita coisa errada, mas que você torce por ele. E essa forma com que o King consegue fazer a gente gostar de personagens que não são personagens que a gente deveria gostar, justamente porque, enfim, a gente tá conhecendo a história de um assassino de aluguel que tá lá pra matar alguém. Mas a forma com que o King narra essa história pra gente, com que o King envolve a gente nessa trama, faz a gente torcer pra que o Billy, no caso, se safe e a gente consegue entender o lado dele, sabe? E isso é muito louco. Então, Billy Summers foi um dos livros, assim, mais fantásticos que eu já li do King até hoje. Tem muito livro do King pra eu ler ainda, mas Billy Summers também é um dos meus favoritos. Agora falando um pouquinho de romance, um livro que me marcou muito quando eu li e que com certeza faz parte da minha vida como leitora, principalmente nesses últimos anos, né, da minha vibe como leitora hoje em dia, que é A Hipótese do Amor. Sou viciada na escrita da Ali Hazel, de tudo que ela lança eu compro, eu tenho uma coleção dos livros dela. Eu gosto muito. A Hipótese do Amor foi um romance que eu li depois que passou o hype, acho que um ano depois do lançamento, e eu fiquei simplesmente assim, fissurada. Eu quero comprar tudo dela, e me marca muito como a leitora que eu sou hoje, como os romances que eu tenho buscado hoje. Então, com certeza, A Hipótese do Amor está nessa lista, bem como um livro da Emily Henry que eu fiquei apaixonada, que é Loucos por Livros. Eu amo esse livro, eu fiquei fissurada, eu devorei, eu gosto muito dos protagonistas, eu também fiquei super envolvida na trama. Eu gosto muito quando o autor consegue trazer de uma forma interessante os livros para a história, sabe? Quando os livros eles têm um papel importante dentro da história. E eu senti tudo isso lendo Loucos por Livros, então também é um romance que me marcou bastante e que também aí me formou como leitora de romances que eu sou hoje, sabe? Que eu gosto muito de romances clichês hoje em dia. Eu adoro comédia romântica, então esses 2 livros, A Hipótese do Amor e Loucos por Livros, foram os primeiros livros que eu li dessas autoras, né, Ali Hazelwood e Emily Henry. Então me marcou bastante como leitora de romances e comédias românticas de hoje, assim, de 2025, 2024. Agora, 2 livros que são mais voltados ali pro drama, que eu gosto muito e que eu acho que eles são, assim, fantásticos. O primeiro é Leve-me com Você. Esse é um livro que foi um favorito. Eu tenho muita vontade de reler, mas eu acho que hoje eu me emocionaria
ainda mais, porque ele vai tratar de luto, ele vai tratar com crianças, enfim, gente, agora eu sou uma gestante, então eu sou uma mamãe, e aí eu acho que hoje em dia me pegaria ainda mais essa história, na época que eu li já me pegou, foi um grande favorito, e eu acho que me pegaria ainda mais. A gente vai ter essa jornada de uma pessoa viajando com 2 meninos e todos eles estão machucados de alguma forma, e eles vão precisar aprender a lidar com esses machucados e aprender a lidar um com o outro durante essa jornada. Então eu acho Leve-me com Você um dos livros, assim, maravilhosos, um dos livros mais lindos que eu já li e que me marcou muito. Ele, inclusive, está aqui do meu lado, mas é um livro que me marcou muito. E outro que eu gosto bastante é Antes de Partir. Esse é um livro do Charlie, eu gosto muito da escrita dele. Esse é um dos livros que ele não traz um suspense, uma investigação, né? Ele tem vários livros aí sobre com essa temática, né, de investigação e alguns casos de polícia que eu também gosto bastante. Eu tenho uma coleção dele aqui. Mas Antes de Partir foi um livro favorito, foi um livro que me marcou bastante. Também vai tratar sobre o luto, uma mulher que acabou perdendo o marido, sobre reencontrar o amor depois de sofrer uma perda trágica. Então foi um livro favorito, apesar de eu ter pego o plot da história já no meio do caminho. Foi um livro que me marcou muito, então foi um drama muito interessante ali, muito intenso, que eu gostei bastante. Antes de falar o último livro, que é um livro mais leve, eu queria fazer algumas menções honrosas também, porque são livros que me marcaram também, e não cabe só em 10, tá, gente? Mas eu queria fazer algumas menções honrosas. O primeiro que eu já comentei com vocês é a série dos Caras, que com certeza me tornou uma leitora de investigação também, assim como Sherlock. Foi também o que me despertou ali no final da 8ª série, começo do colégio, um amor por investigação, né? Um desejo de ver tudo e de saber tudo sobre investigação criminal, né? Sobre Os Caras me marcou muito, bem como A Marca de uma Lágrima, do mesmo autor, mas eu acho que Os Caras teve não sei, foi uma situação mais emblemática, assim, pra mim, porque realmente investigação criminal e suspense se tornaram um vício na minha vida adulta, e foi graças a Sherlock, como eu comentei com vocês, mas também Os Caras têm ali a sua parcela de culpa quanto a isso. A próxima menção honrosa é A Longa Marcha, do Stephen King. Esse foi um livro que eu devorei, ele é um livro angustiante, mas ele é um livro interessantíssimo, e eu acho que vai sair adaptação. Então foi um livro, assim, favoritado, eu devorei, assim, de verdade mesmo, eu gostei pra caramba dessa história. E realmente também me define ali como leitora, toda essa coisa de tensão, situações que se passam ali em poucos dias, mas de uma tensão extrema, que é A Longa Marcha. Então eu não podia deixar de lado este livro do Stephen King aqui e de vir comentar com vocês sobre ele também. E o último dessa lista não tá em nenhuma ordem especial, tá? Mas o último dessa lista de 10 livros para vocês me conhecerem como leitora, como pessoa, é Aprendiz do Vilão. É um livro leve, é um livro que eu sempre panfleto, eu sempre falo dele. E eu tenho lido muito mais fantasias e romantasias, e eu acredito que grande parte da culpa tenha sido de Aprendiz do Vilão. Eu nunca fui uma pessoa que lê muita fantasia, tipo assim, lia sempre o que chama mais atenção, que tá ali no hype e tal, mas assim, eu não tenho muito essa pegada de ler fantasias. Nunca foi um gênero que me chamasse mais atenção, né? Eu sempre parti mais pro lado do romance e do suspense do que pro gênero de fantasia. E depois que eu li Aprendiz do Vilão, eu fiquei apaixonada por romantasias, eu li vários livros depois disso, nessa pegada mais leve e que tem a fantasia misturada com romance, eu gosto bastante. Então eu tenho ficado mais interessada nos lançamentos de fantasia hoje em dia, depois de Aprendiz do Vilão. Então assim, é um livro que eu gosto bastante e que também faz parte aí da minha vida como leitora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para me conhecer um pouco mais, para saber um pouco mais dos gêneros e dos livros que eu gosto. Eu procuro ler um pouco de tudo, eu tento ler um pouco de tudo, mas é claro que são algumas situações que eu acabo partindo para o mesmo gênero. Ultimamente eu tenho lido muito suspense, romances policiais e também comédias românticas, que são os meus gêneros de conforto, assim, sabe? E como eu comentei com vocês, eu tô no final de uma gestação, né, aí no último trimestre, então eu tenho procurado histórias de conforto e livros que
que tenham realmente me distraído e me tirado da realidade. Não tenho tentado buscar tantos gêneros diferentes assim, né? Mas assim, são livros que me marcaram e que eu tenho vontade de ler mais. Por exemplo, Fantasias, graças a Aprendiz do Vilão, como eu comentei com vocês. Mas esses são 10 e algumas menções honrosas. São 10 livros que me marcaram aí, que eu espero que marquem vocês também. Peguem essas indicações, aproveitem, porque são livros fantásticos. Então é isso, gente. Se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo aqui, de assistir os outros vídeos do canal, se inscrever. Tem bastante vindo aí, bastante conteúdo vindo aí pela frente. A gente se vê na próxima e até mais. Tchau, tchau!